Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver, na aula 10 da frente 4, os movimentos parabólicos, né? Os movimentos parabólicos, na verdade, são os mais utilizados no dia a dia. Por exemplo, no salto em distância, né? O atleta ele se prepara para produzir um movimento oblíquo, né? Que a gente chama de lançamento oblíquo. Já aparelhos como aviões, que dão assistências nas comunidades, onde tem que soltar objetos, ou mesmo na guerra, onde tem que lançar mísseis, essas coisas, utiliza-se mais o lançamento horizontal. Enfim, esses dois movimentos, o oblíquo e o horizontal, eles são estudados nesse assunto chamado movimento parabólico, ok? Vamos primeiro ver o primeiro tipo de movimento parabólico, que é a página 60, né, aula 10 da frente 4, o primeiro deles é o movimento oblíquo. Por que oblíquo? Por causa da inclinação, ok? Então a inclinação dá esse nome de oblíquo. Então você vai ter sempre um ângulo de lançamento, né? A gente chama de, vamos representar aqui pelo ângulo θ, ok? Então a velocidade ela é inclinada e o objeto descreve um movimento parabólico. Ok? Observe o comportamento das velocidades nesse movimento. A velocidade de lançamento, que é o VO, ele se decompõe em VOX e VOY. Observem também, é muito importante essa parte, que a componente VOX ela não muda, ela permanece sempre a mesma. Já a componente Y, ela vai se alterando. Ela vai diminuindo durante a subida e volta a crescer durante a descida. Ora, como é que nós vamos estudar dois movimentos, né, ao mesmo tempo? Aí você lembra lá do Galileu, na composição dos movimentos, que os movimentos, mesmo sendo simultâneos, eles são independentes um do outro, correto? Então, observando isso, nós temos no ponto mais alto, que é chamado de altura máxima, e esse deslocamento horizontal, que é o chamado alcance. Se a gente pegar várias questões de vestibulares, tanto do macro como do próprio Enem, é um dos assuntos mais cobrados, a questão da altura máxima e o alcance horizontal, correto? Então vamos ver agora como é que se comportam esses dois movimentos se a gente olhar separadamente. Primeiro, vamos olhar a velocidade inicial. Ela vai se decompor em VOX, que como se trata de um cateto adjacente, você vai usar o cosseno. E o VOY, como se trata de um cateto oposto, você vai usar o seno. Então as componentes da velocidade VO, velocidade inicial, VOX, VO cosseno θ, e VOY igual a VO seno θ. Mas vamos analisar agora separado. Primeiro só o eixo X e depois o eixo Y. No eixo X, como disse a vocês, a velocidade não muda, ela permanece sempre constante. E quando isso acontece, você tem um movimento uniforme. Ora, o movimento uniforme só tem uma função, não é? Que é a função do sorvete, lembram disso? Então esse alcance vai ser calculado multiplicando o VOX pelo tempo do movimento. Presta atenção que o tempo do movimento ele é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então esse tempo que aparece aqui na fórmula do alcance é o tempo de subida mais o tempo de descida. Agora, analisando o movimento no eixo Y, observe que devido à gravidade esse movimento é variado. Né? Observe que a velocidade decresce no começo e quando chega na altura máxima, em que ela assume o valor zero, Vy igual a zero, né? Aí depois ela volta a crescer novamente na descida. Então, trata-se de um movimento uniformemente variado. Ok? As três fórmulas do movimento variado, já conhecemos em aulas passadas, é Vy igual a Vy menos. Por que menos? Porque ele está subindo no começo. Ah, professor, mas depois vai descer.
Depois é depois. O importante é aqui no começo. Ó. Não é lançado para cima? Então a gravidade fica negativa, né? A fórmula do espaço, vocês gostam de chamar de sorvetão, e a fórmula de Torricelli. Observem também que em qualquer ponto que você quiser trabalhar, você vai ter sempre uma combinação das duas velocidades. Como elas são perpendiculares, o Vx e o Vy, você vai ter essa velocidade resultante através do Teorema de Pitágoras. Nós temos aqui um caso especial que aparece muito nos vestibulares, vocês vão observar quando a gente for trabalhar os exercícios. É quando o objeto é lançado do solo a solo. Então, caso o lançamento seja de solo a solo, tá? Tem que ser do chão até o chão, tá ok? Nós temos fórmulas mais rápidas para substituir as fórmulas primitivas. O tempo de subida ele vai ser calculado pelo VO seno θ sobre G, que na verdade é o VOY. O tempo total será 2 vezes esse tempo, por quê? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então basta multiplicar por 2. A altura máxima que vem lá da equação de Torricelli vai ser V ao quadrado seno ao quadrado sobre 2G, ok? E o alcance será então VO ao quadrado seno de 2θ sobre G, ok? Ora, nós temos aqui uma observação a fazer. Isso para o pessoal do esporte, né? Que gosta de atingir os alcances máximos nos saltos em distância. Observem que, para que o alcance seja máximo, vou colocar aqui alcance máximo, esse seno tem que ser igual a 1. Ora, mas qual é o seno? Qual é o ângulo cujo valor é igual a 1? É quando vale 90 graus. Ora, se o 2θ é igual a 90 graus, nós temos que para o alcance ser máximo, o θ tem que valer 45 graus. Então, vestibulando, presta atenção. Se ele mencionar alcance máximo, tu já deve saber que o ângulo vale 45 graus. Ok? O outro movimento parabólico, que é o mais simples, é o movimento horizontal, que a gente chama de lançamento horizontal. Veja que nesse caso a velocidade é horizontal. Isso dá o nome ao movimento. Mas observem que no começo a velocidade inicial ela está sozinha. A única componente dela é o próprio lançamento. Mas à medida que o objeto vai caindo, essa velocidade vai se decompondo em Vx e Vy. Ok? Ora, mas nós já vimos que o estudo dos movimentos no eixo x e no y eles são independentes. Então, quem é o movimento do eixo x? Movimento uniforme. Por quê? Porque essa velocidade horizontal permanece sempre a mesma. E todo movimento em que a velocidade é constante, ele é um movimento uniforme. E o que nós temos para calcular nesse movimento? O alcance. Ora, então o alcance vai ser a própria velocidade inicial vezes o tempo. Que tempo? O tempo de queda. Falar em queda, observem o que acontece no eixo Y. Um MUV, por causa da gravidade. Mas é um MUV especial que nós vimos em aulas passadas. É a queda livre. Então você vai usar as mesmas fórmulas da queda livre. A altura é a gravidade tempo ao quadrado sobre 2. A velocidade y é a gravidade vezes o tempo. E o Vy ao quadrado 2gh. Lá também, observem a seguinte situação. Em qualquer ponto que você queira determinar a velocidade resultante, Pitágoras. Por quê? Porque o Vx e o Vy são sempre perpendiculares. Vamos aos exercícios agora para a gente treinar. Vamos treinar então? Faça um alongamento e vamos lá. Um objeto foi lançado obliquamente, percebeu? Obliquamente, a partir de uma superfície plana e horizontal, de modo que o valor da componente vertical, que é o VOY, é de 30 metros por segundo e o da componente horizontal, que é o VOX, é 8 metros por segundo, e considerando que a gravidade é igual a 10, qual o alcance? Ora,
Faça a questão primeiro, graficamente, interpretando a questão. Vamos lá. O VOX vale 8 e o VOY, que é a componente vertical, vale 30. Então, ele vai descrever esse movimento parabólico. Ele está perguntando qual o alcance. Ora, nós vimos que para calcular o alcance, basta multiplicar a componente VOX pelo tempo. Mas que tempo é esse? Aí você lembra, é o tempo total, é o tempo de subida mais o de descida. Mas como é que calcula esse tempo? Como é um caso de solo a solo, você vai então utilizar aquela fórmula. O tempo é 2 vezes o tempo de subida. E qual é o tempo de subida? VOY sobre G. O VOY é 30, a gravidade é 10, 2 vezes 30 dá 60, dividido por 10, 6 segundos. Então, o tempo do movimento corresponde a 6 segundos. Pronto, agora eu venho na fórmula do alcance, a nossa velocity, né? O VOX vale 8 e o tempo 6. 6 vezes 8, 48 metros, então, letra C. Okay? A próxima questão, que é uma questão do Enem, observem como o Enem trabalha os aspectos básicos, para ver se o aluno, né, se preparou adequadamente ou ficou decorando fórmulas, na verdade. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Você lembra que essas explicações vieram dos estudos de Galileu. Então, pensava-se que quando o objeto fosse lançado obliquamente, a força resultante acompanhava junto à velocidade. Aliás, mais da metade dos alunos brasileiros confundem a força resultante com a própria velocidade. É incrível, mas acontece. Ok? Então, quando o objeto é lançado para cima, a componente da velocidade, quem é? É o VOY. Mas o peso não depende de velocidade. O peso depende de quê? Da massa e da aceleração. Ora, então em qualquer lugar que você tenha aqui do objeto, você vai ter sempre uma aceleração voltada para baixo, que é a gravidade. Com a massa do objeto, você tem o peso, porque o peso é a massa vezes a gravidade. Então, aqui está a resposta. A força resultante será sempre dirigida para baixo, ok? Que corresponde ao próprio peso. Então, nós vamos marcar aí a letra B. A força vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Tranquilo? Vamos à terceira questão. E essa questão aqui vai ser legal porque a gente vai salvar uma pessoa. Vamos lá. Considere a situação na qual um avião de salvamento está voando a 180 km por hora. Tem que passar para metro por segundo, hein? Em uma altura constante de 500 metros, rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um naufrágio. O objetivo da missão é deixar cair um pacote contendo um colete salva-vidas, de modo que o pacote atinja a água bem pertinho da vítima. Desprezando o arrasto do ar sobre o pacote, pode-se afirmar que a distância horizontal que o avião deve estar da vítima e o ângulo da linha divisada no instante em que o piloto deixa cair o pacote valem respectivamente quanto? Pegue esse texto triste, sem sentimentos, e transformemos num texto elegante. Vamos lá. O avião está a 180 km por hora, que dividido por 3,6 vai nos dar 50 metros por segundo. Ele vai deixar cair um pacote, e esse pacote, tendo o colete salva-vidas, né, bem perto aqui do nosso náufrago, ok? Então, por que você faz? Você vai fazer o tempo de queda. Como é uma queda livre, usa a fórmula hgt² sobre 2. O h vale 500, a gravidade é 10, né? Então, nós temos aqui a simplificação dos zeros, 2 vezes 50 é 100, raiz quadrada 10. Então, o tempo de queda foram 10 segundos. Com esse tempo de queda, eu calculo o alcance. O alcance é a velocidade inicial vezes o tempo. A velocidade inicial é 50 e o tempo de queda 10 segundos. Então, encontramos 50 vezes 10, 500 metros.
Agora ele quer saber qual é o ângulo de visada que o piloto tinha em relação ao náufrago. Aí eu chamei esse ângulo de θ. Ora, como eu conheço agora os dois catetos do triângulo, qual é a função para dois catetos? É a tangente. Então a tangente de θ vai ser o cateto oposto, que é 500, sobre o alcance, que também é 500. 500 por 500 é igual a 1, e quando a tangente é igual a 1, o ângulo vale 45 graus. Então vamos marcar aí 500 metros para o alcance, 45 graus para o ângulo de visada, ok? A quarta questão é para o pessoal do futebol, vamos lá. Um jogador chuta uma bola a partir do solo e ela sai com um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Desprezando a resistência do ar, a bola atinge uma altura máxima, olha ele dando a dica da fórmula, uma altura máxima de 2,5 metros. Qual foi então a velocidade de lançamento? Ora, então, como ele entregou para a gente, deu um spoiler aqui na questão, que essa altura é máxima, você vai na fórmula da altura máxima. Faça primeiro o desenho para entender bem o que aconteceu, né? E agora use a fórmula da altura máxima, VO ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. A altura máxima é 2,5, o VO você não sabe, o seno é de 45, 2 vezes a gravidade. Vamos passar logo esses números para cá, 2 vezes 10 dá 20, vezes 2,5, 50, VO, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, A ao quadrado. VO ao quadrado, você repete, raiz de 2 sobre 2 dá 2 sobre 4, que é meio, né? E esse meio vezes 50 vai ficar então 4 vezes 50 dá 200, dividido por 2, que é igual a 100. E a raiz quadrada de 100, 10 metros por segundo. Vamos treinar os propósitos agora? Gostaram da aula? É um movimento sensacional, esses movimentos parabólicos. Eles dão vida aos movimentos, que é o movimento que a gente vê no esporte, a gente vê no dia a dia, correto? Vocês que gostam de esporte, CEAV, né? 2020, um esporte forte. Vamos utilizar esses conhecimentos. Um abraço ao pessoal da Educação Física aí.